Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que crentes no Pai. Bom, irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo sobre o Templo de Salomão. Eu gostaria de, na verdade, fazer uma comparação. Não estou afirmando nada, apenas a gente está fazendo comparações e estudando para tentar chegar a um conhecimento maior. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, meu irmão. 2 Crônicas 6, 1. Vamos lá, meu irmão, acompanha comigo. Então disse Salomão: o Senhor quer habitar em densas nuvens. Olha lá. Então disse Salomão: o Senhor quer habitar em densas nuvens. Eu, porém, edificaria uma casa como morada para ti, e uma habitação em que mores para sempre. Bom, irmãos, aqui ele está querendo dizer que o Deus de Israel habitava em densas nuvens, né? Aí eu fui procurar saber no dicionário o que significa densas nuvens. Aí eu procurei por definição. Densas nuvens você não acha, você acha separado. Aí depois você pode procurar. Densas significa espesso, pesado, né? Denso, pesado. Algo que a sua massa pesa mais do que o ambiente. Aí no figurativo eu li que significa escuro, carregado, ou seja, espessas nuvens significa nuvens carregadas, escuras. Então foi dessa maneira que Salomão se retratou. Em outras traduções diz que ele habita em trevas, que em vez de nuvens espessas, em trevas, né? Só que nas traduções atuais não está assim. Mas se você tem uma Bíblia antiga, provavelmente deve estar essa passagem que fala sobre ele estar em trevas, entendeu? O Deus de Israel, né? Na qual Salomão construiu o templo, foi para esse Deus, entendeu? Eu queria voltar só um pouquinho para a gente lembrar da onde que esse Deus que Salomão fez o templo, da onde que ele veio. Vamos lá em Êxodo 19, 18, para fazer uma comparação, irmão. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele no fogo, e a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, meu irmão, esse é o Deus, é o mesmo Deus que apareceu para Moisés. Vou mostrar no versículo 21, 20 e 21. Então o povo se manteve distante, mas Moisés se achegou à nuvem escura, onde Deus estava. Nuvem escura é a mesma coisa que nuvens espessas. Entendeu, meu irmão? Trevas. Esse é o mesmo Deus de Salomão. Agora vamos lá em Deuteronômio 5, 22, que fala dos 10 mandamentos, né? Quando ele apareceu para Moisés: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, as quais entregou a mim. Então, meu irmão, o que eu estou querendo mostrar para você é que o Deus que apareceu para Moisés é o mesmo Deus que apareceu para Salomão. É o mesmo Deus que se manifestou em meio de trevas, nuvem e escuridão. E aí só que Salomão foi o encarregado de construir o templo para ele. Entendeu? Porque ele vivia em trevas, ele vivia no escuro. Ele vivia na escuridão. Então, essa é mais ou menos essa comparação. Aí eu gostaria que você viesse no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Por favor, meu irmão, se você puder acompanhar.
Marcos 13, 14. Pô. Fica quietinha, pô. Marcos 13, 14, meu irmão. Vamos lá. Quando virdes a abominação da desolação, de quem o profeta Daniel falou, situado onde não se deve estar, quem estiver lendo que entenda, então os que estiverem da Judéia fujam para os montes. Bom, irmãos, aqui, esse versículo, o Messias está querendo dizer sobre abominação da desolação. O que é abominação da desolação, meu irmão? No meu ponto de vista, é o terceiro templo que ia ser construído no lugar onde não deveria estar, entendeu? Ou seja, seria em Israel, mas foi construído onde não deveria estar, meu irmão. E hoje esse templo é o templo de Salomão, aqui no Brás, na João Dias, meu irmão. Então, se você for fazer uma análise com os sinais dos tempos que a gente já está percebendo muita coisa acontecer, então eu acredito que a profecia está se cumprindo cada vez mais, principalmente com questão ao templo, entendeu? Que o terceiro templo ia ser reconstruído e nele se assentaria o anti-Messias. De que maneira? Ele se assentaria no templo de Deus, se ostentando como se fosse o próprio Deus. Entendeu, meu irmão? Então vamos lá, só para a gente conferir isso. Vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que fala a respeito Segundo Tessalonicenses 2, versículo 4. Vamos no versículo 3 primeiro. Ninguém de nenhum modo engane a vós, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama pai, ou é objeto de culto, a ponto de assentar no santuário de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Olha aqui, meu irmão, hoje na Igreja Universal é mais ou menos assim. Lá numa reunião de domingo chega em 3 reuniões a 30 mil pessoas. Então você imagina, uma pessoa que não confessa que o Messias é o Salvador e que o pai dele é totalmente diferente do Deus do Velho Testamento. Então as pessoas estão lá adorando a esse Deus de Israel. E o Edir Macedo, como a gente já sabe que ele não é do nosso pai, ele odeia tudo que se chama pai ou Messias, ele se opõe, se levanta para derrubar. Ele vai se assentar no templo de Deus, que foi o templo que Salomão construiu, só que agora o Edir Macedo, e o Edir Macedo ia se assentar como se fosse o próprio Deus de Israel, se ostentando como se fosse o próprio Deus, meu irmão. Então eu acredito que tem uma grande ligação, eu acho que o templo não vai ser construído em Israel, o templo é esse, as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, entendeu, meu irmão? Eu acredito que esse é o templo de qual o Messias falou, entendeu? O terceiro templo. Agora vamos lá em Apocalipse 2, só pra gente fechar esse estudo, meu irmão. Apocalipse 2, 12, que fala da igreja de Pérgamo. É muito forte, né, meu irmão? Eu acredito que isso aqui é para as pessoas que estão dentro da igreja. Escreve ao anjo da igreja de Pérgamo, principalmente os que estão dentro da igreja universal, aquele que tem a espada aguda de dois
e 2 fios diz isto: eu conheço tuas obras e onde estás? Onde estás? O trono de Satanás. Bom, irmãos, eu acredito fielmente que esse templo de Salomão, ele foi construído não só só pelo Edir Macedo. Eu acho que existe a cúpula aí da maçonaria, envolvimento aí com o ocultismo, o pessoal que mexe com Goethe, a Cabala. E na verdade, se você for assistir os programas, o templo de Salomão, ele é para todas as religiões exatamente igual a Salomão, que servia a muitos deuses, as mulheres dele serviam a muitos deuses. E hoje esse templo de Salomão é a mesma coisa, vai católico, vai evangélico, vai espírita, vai todos os tipos de pessoas buscar a sabedoria desse Salomão, desse homem que mexia com magia de Goetia, na qual veio aprendendo com seus antepassados, com Moisés, que era um grande cabalista, Abraão, que foi um grande cabalista, o pai da cabala, entendeu? Judaica. José, foi passando de geração para geração até chegar nos dias de hoje. Por isso que você não vê judeu pobre, judeu mendigo, porque o Deus que eles servem é o Deus da riqueza, é o Deus da cobiça, da luxúria, da vaidade. E hoje na Igreja Universal é a mesma coisa, meu irmão. É o mesmo Deus de 6.000 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje. Então o Edir Macedo vai se assentar no trono, ele vai se levantar, ele vai se opor contra tudo que seja do nosso Pai e do nosso Messias. E ele se assentaria no templo de Deus, se ostentando como se fosse o próprio Deus. Que nem esses dias eu vi um vídeo dele que a revista Forbes considerou ele o religioso mais rico do Brasil. E aí ele, indignado, falou assim: não é possível, isso é uma blasfêmia. Aí todo mundo sério, aí ele falou assim: eu não sou o homem mais rico do Brasil, eu sou o religioso mais rico do mundo. E deu risada. Então, meu irmão, eu acredito, eu vivi dentro da Igreja Universal, eu fui obreiro, entendeu? Eu sei que não foi à toa que o Pai me colocou lá no meio, foi para eu aprender as estratégias do inimigo. Então, meu irmão, tá aí um estudo, só que eu gostaria que você fizesse uma breve comparação do templo da época de Salomão, para você comparar o Deus de Salomão, o Deus de Moisés, o Deus de Edir Macedo, entendeu? E quem é o Edir Macedo. Então, meu irmão, a gente tem que ficar atento com todos os sinais que estão acontecendo. Um abraço e a paz do Messias.